Agora é hora do quê? De falar do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva. Nosso repórter Thiago Salazar conferiu de pertinho o treino do Timão desta quarta-feira e de quebra esteve também na apresentação oficial do Diego Palacios. Pode rodar. Quarto dia de trabalho do elenco do Corinthians aqui no CT Joaquim Grava, na preparação para a temporada 2024, mas o primeiro com a imprensa liberada para acompanhar a atividade. Dá uma olhada aqui, o pessoal veio em peso, mais de 60 jornalistas credenciados e liberados para ver de pertinho o trabalho do Mano Menezes, que, aliás, não escondeu o jogo não e já até esboçou um time do Corinthians para esse ano. Quer saber? Então vem dar uma olhada comigo. Primeiro, atenção às caras novas. Hugo, Palacios, Ranielli e Garro já estão trabalhando com o elenco. A maioria deles, aliás, chegou com moral, viu? A gente percebeu isso porque Mano Menezes esboçou o time com Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo, Maicon, Ranielli, Matheus Araújo e Garro, Romero e Yuri Alberto. Mas claro, ainda é muito cedo para cravar escalação. Tem jogador para chegar e o Timão tem muito a trabalhar. Inclusive, à tarde, teve outro treino, mas esse a gente não pôde acompanhar. O que nós vimos de perto também foi essa indireta aí do presidente Augusto Melo antes de Diego Palacios ser apresentado para Fiel. Deixar uma coisa bem clara para vocês aqui, tá? Tudo que eu falar, eu provo. Tudo que eu falar, eu provo. O que falam, deixam de falar, estão usando o microfone. Se eu for usar isso também, então eu acho que a coisa tem que ser mais direta. E o que eu falo aqui, o que eu falo no microfone, eu provo. Será que foi pro pessoal do Flamengo? Do Gabigol? Será? Bom, certeza mesmo é que o lateral esquerdo equatoriano de 24 anos vai precisar de umas aulinhas, hein? Você entende bem português? Vou tentar falar. Não entendo nada. Nada. Pelo menos Palacios, que estava nos Estados Unidos e assinou o contrato até o fim de 2027, deixou claro qual é a dele no campo. Me gusta mucho atacar, creo que es lo que más me gusta en el fútbol, atacar. Mas e a defesa? No entendí. No entendí. Não ia mentir, não entendi. Tudo bem, vai. Afinal, temos de aguardar para conhecer melhor não só Palacios, mas todo esse time do Corinthians que está sendo montado para 2024. Muito bom. Eu estava assistindo hoje a entrevista, né, depois que ela passou do Diego Palacios. Ele é bem resenha. Ele realmente não entende português, né? Então ele foi bastante engraçado ali na coletiva, mas a gente vai pôr aqui na nossa realidade aumentada esse provável time que o Thiago Salazar trouxe pra gente, olha aí. Então, ó, meninos, eu quero que vocês comentem. A gente tem o Cássio no gol, Fagner, Veríssimo, Caetano e o Hugo na lateral esquerda, o Hugo que não foi apresentado ainda oficialmente, Maicon, Ranielli, Garro, Matheus Araújo na frente, Yuri Alberto e Romero. E aí, Bacégio? Esse time titular, né, que foi treinado hoje, mas obviamente podem acontecer aí modificações. Não, um time interessante, uma linha de defesa bastante reformulada, né, em relação ao ano passado, com a entrada do Caetano e também do Hugo. Eu ainda acho que o Gustavo Henrique toma o lugar do Caetano, a dupla de zaga titular será Veríssimo e Gustavo Henrique. Mas, por exemplo, a dupla de volantes Ranielli e Maicon é uma dupla de volantes bastante promissora, com muita qualidade. Tem o Matheus Araújo, tem o Garro, que chega como um grande batedor de faltas, um homem que pode definir jogos em bolas paradas. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Tem muitos jogadores chegando ao Corinthians que a maioria dos torcedores e até nós da imprensa não conhecemos bem. E tá todo mundo na expectativa para saber como esses jogadores vão desempenhar, porque a gente sabe que, por mais que esses jogadores possam já ter mostrado um bom futebol em outros clubes, a gente está falando de Corinthians em um ano de reformulação, de um presidente que chega para romper com todas as práticas que vinham acontecendo no clube nos últimos 16 anos, talvez. Então tem muitas coisas para a gente analisar, mas é um time, por exemplo, renovado, um time mais jovem, um time com qualidade. Eu vejo um time muito técnico e destaque para o Romero, né? O Romero é o peixe do Mano Menezes. Eu acho que agora não fica mais dúvida sobre isso. O Romero era um jogador bem desacreditado antes da chegada do Mano.
E o Mano assume o comando técnico do Corinthians e o Romero começa a ganhar cada vez mais espaço e confiança, e a gente sabe que futebol é muito confiança, e o Romero passou a entregar mais para o Corinthians, né? Fazer gols importantes, então é um jogador que passou a ser mais decisivo a partir do momento que o Mano Menezes deu confiança para ele. E eu acho que ele tende a crescer ainda mais agora, já iniciando com o status de titular uma temporada, né? Fazendo essa pré-temporada já com uma outra perspectiva para o restante do ano. Então, vamos ver. O Corinthians começa com otimismo lá em cima, mas tudo muda na hora que a bola começa a rolar, né? Você tá bem otimista. Você tá bem otimista. Eu não estou nada otimista. Olha esse time, olhando esse campinho aí, rapaz, tem umas posições aí que tá, olha, calafrios no torcedor corintiano. A lateral esquerda. O Hugo e o Palácios não são jogadores que inspiram muita confiança na Fiel, não. Mas você agora, já que você tocou no nome do Palácios, que foi apresentado, você acha que ele não chega para ser titular? De forma alguma. É um jogador que ele pode vir a provar, claro, pode vir a ser um baita atleta aí com o passar dos dias, com o passar das partidas, mas nesse momento não é um cara que chega pra mim, na minha modesta opinião, para ser titular absoluto ali da lateral do Corinthians e pronto, vai tomar a posição e ninguém vai jogar mais. Do meio pra frente tenho muitas dúvidas também em relação a esse time do Corinthians. O Garro eu quero esperar um pouquinho também para analisar ele um pouco mais, é um jogador que eu quero aguardar porque, cara, você tinha um Renato Augusto ali no meio. Ah, mas o Renato Augusto não joga sempre. Mas era um grande craque, é um cara que decidia muitos jogos pro Corinthians. O Yuri Alberto não vive uma boa fase. Você tem o Araújo ali, o Matheus Araújo, que é um menino também. O Romero vive de fase. Então, assim, se você for pegar para analisar peça por peça, você tem o Cássio, que é um baita goleiro. O Fagner, eu ainda acredito no futebol dele. O Lucas Veríssimo joga demais. Com o Gustavo Henrique, acho que vai formar uma baita dupla. Só que aí começam as incertezas. Lateral esquerda, o próprio Ranieri jogou bem no Cuiabá. Jogava no Cuiabá uma coisa, jogar no Corinthians é outra. Mas então, eu acho que ele vai dar certo, sabia? Eu torço pra que dê, porque é um bom jogador. É um cara que joga bem, mas eu quero ver como é que ele vai atuar nesse time do Corinthians. Mas sabe o que me chamou a atenção? Outra coisa é o Cuiabá. Matheus Araújo me chamou a atenção, porque o Rojas e o Fausto, tudo bem que o Fausto é mais pra trás, ficaram no banco. Isso. Tudo bem que, como a gente falou, são testes, né? Mas o Rojas aí não... O Rojas, ele é um jogador que... Ele é bom, ele tem uma técnica interessante, mas ele não entendeu o que é o Corinthians. Ele não entendeu que, assim, às vezes no Corinthians, você dá um carrinho, dá aquela comemorada ali na lateral, esse cara tem mais valor do que o cara que de repente pega aqui, gira, tal, dá um pá. Sabe, você tem que entender onde você joga. Ele é um jogador, o Salazar até usou um termo uma vez aqui no Gazeta Esportiva, eu concordo com ele é indolente. Ele é um jogador que às vezes é um meio não me toque e tal. Ele é tecnicamente bom, mas acho que ele ainda não entendeu onde é que ele tá jogando nos maiores clubes do Brasil, nos maiores clubes da América do Sul. Ele precisa sujar o calção, né, Zé? Precisa raspar o bumbum ali no chão, entendeu? É Corinthians, cara. Corinthians é isso, meu irmão. Você tem que entender que você tá no Corinthians. E essas outras peças, esses jogadores sul-americanos que estão jogando agora no Corinthians, eu gosto sempre de aguardar um pouco, porque são caras que no DVD, na minha época era DVD, agora é no YouTube, sei lá onde é. Os caras jogam muito, mas calma. Porque eu sou sempre a favor de você contratar um argentino, um uruguaio, que seja uma grande promessa, que seja um cara que no futebol local lá todo mundo acredita que ele vai virar um grande craque. Porque você trazer um cara que seja mais um, aí eu não sei, não acho legal. O Fausto Vera se enquadra em todos esses termos. Eu acredito muito citou. no Fausto Vera. Eu acho que o problema do Fausto Vera foi extra-campo no Corinthians, até baseado em informações aí do Salazar. Porque bola ele joga bem demais, eu acho que ele é um bom jogador. O próprio Rojas, a questão do Rojas é sujar o calção, como você disse, porque eu acho que tecnicamente ele é um bom atleta.